Este trabalho corresponde a uma atividade da disciplina de Relações Comerciais e de Investimento Internacional, e nele iremos tratar sobre os mecanismos de atração e de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, entre o período de 2010 e 2022. Começando por uma introdução ao que são os investimentos internacionais, passando pelo governo Dilma, Temer, Bolsonaro e finalizando com uma recapitulação dos conceitos através de uma conclusão. Vamos partir, portanto, da definição de investimento internacional estrangeiro, que pode ser classificado como uma movimentação de capitais internacionais a partir de empresas ou indivíduos no exterior que buscam propósitos específicos de investimento através da criação ou adesão de operações em outro país, como, por exemplo, o Brasil. Este investimento é muito benéfico para a economia da nação, já que influencia positivamente na geração de empregos, transferência de competências, desenvolvimento, tecnologia e diversas outras questões. Porém, vale lembrar que para facilitar a atração a esses investimentos, o país receptor deve conter algumas características como estabilidade política, política cambial, adequação da infraestrutura, legislação apropriada e vários outros fatores pertinentes e de muita importância para conseguir bons investimentos estrangeiros. Somando-se a esses elementos conjunturais, vale citar o tamanho do mercado interno, as perspectivas de crescimento da economia, a existência de restrições no balanço de pagamento, o ritmo de inflação e o grau de concorrência do mercado interno como fatores igualmente importantes na influência do volume e do tipo de investimento. Durante o mandato de Dilma Rousseff, houve um aumento significativo dos incentivos fiscais concedidos pelo governo, que saltaram de 209 bilhões para 408 bilhões de reais. A maior parte desses benefícios envolvia a redução de impostos e contribuições, o que diminuiu a arrecadação da União e causou desequilíbrio nas finanças públicas. A estratégia de redução de impostos e desonerações foi implementada para impulsionar o crescimento econômico, mas não teve êxito, já que os empresários preferiram aumentar o lucro em vez de investir. Adicionalmente, o governo de Dilma aprovou uma medida que permitia investimentos estrangeiros nos serviços de saúde, como clínicas e hospitais. No que diz respeito ao financiamento e garantias, houve um aumento no investimento estrangeiro direto no país, representando 29,1% da formação bruta nos 4 trimestres até junho, em comparação com 23,3% em 2014. No entanto, os níveis de investimento ainda eram baixos, mal cobrindo a depreciação de estoque de capital fixo. A recuperação do investimento foi considerada crucial para um crescimento sustentável, especialmente no setor da infraestrutura, mas isso exigiria um ambiente regulatório e jurídico mais estável, além de projetos executivos de alta qualidade para garantir a conclusão das obras dentro do orçamento e do prazo planejado. A capacidade ociosa das empresas, taxas de retorno abaixo do custo de capital e incerteza sobre o crescimento econômico foram identificados como alguns dos obstáculos para o aumento do investimento do setor privado. Sobre os investimentos Greenfield nesse período, ou seja, os investimentos que são começados do zero ou em algum campo inexplorado até então, o Brasil, até 2011, ele liderava a terceira posição mundial em ranking desses projetos. A partir de 2011, ele acaba perdendo essa atratividade dos investimentos estrangeiros direto nesses projetos Greenfield e é superado pelo Reino Unido e pela Índia. Isso aconteceu por conta da perda de competitividade do Brasil no cenário global, pela fuga de investimentos para outros países e pelo prejuízo ao crescimento econômico e à geração de emprego. Mas é importante também salientar que, embora o Brasil tenha perdido essa posição, ele ainda se apresentava como um dos destaques mundiais. Sobre algumas informações do Banco Central, sobre investimento estrangeiro direto, indicavam que o Brasil havia recebido quantidades recordes de dólares, figurando entre os 5 principais destinos do investimento global em 2013. O principal impulsionador desses fluxos para o Brasil é o alto nível de liquidez internacional, com políticas monetárias ainda expansionistas nos países desenvolvidos. Mesmo enfrentando um crescimento econômico local mais fraco do que o esperado, o Brasil continuava sendo um atrativo em comparação com os países onde essas empresas têm sede, especialmente na Europa. Isso porque a maior parte dos investimentos estrangeiros diretos recebidos pelo Brasil no governo Dilma foi destinado à exploração de recursos naturais ou ao mercado consumidor interno, o maior da América Latina. No entanto, a atração de investimentos estrangeiros também foi influenciada pelas perspectivas de crescimento do PIB e pelos preços internacionais das commodities, além de outras vantagens, como uma base industrial diversificada, mão de obra qualificada e planos de modernização da infraestrutura. A análise das posições de investimento estrangeiro direto revelam que alguns países têm uma influência significativa quando considerados como investidores diretos imediatos, em comparação com a visão do controlador final. Por exemplo, Países Baixos e Luxemburgo, como sedes de empresas intermediárias, canalizam os investimentos diretos de países controladores finais para os países de destino. Por outro lado,
há países cujos investimentos diretos para o Brasil são canalizados por meio do país controlador final. Entre os países que canalizam investimentos diretos para o Brasil através dos Países Baixos estão Bélgica, Itália, Espanha e Estados Unidos. Em 2015, 98% dos investimentos diretos provenientes da Bélgica foram canalizados através dos Países Baixos. O investimento direto chinês é principalmente canalizado através de Luxemburgo. Em 2015, além da extração de petróleo e gás natural, o setor de serviços financeiros se destacou como receptor de investimentos chineses diretos. Desta forma, dando continuidade à abordagem dos últimos mandatos dos últimos governos, vou comentar um pouco mais a respeito do governo e o mandato de Michel Temer, que se iniciou em 2016 após o impeachment da ex-presidente Dilma e se encerrou após a vitória da eleição presidencial de Jair Messias Bolsonaro. Seu mandato foi vivenciado por um período de transição entre o governo de Dilma e de Bolsonaro, no qual se focou e se especializou em fazer reformas e modificações na estrutura interna do país. Nesse cenário, ele se construiu alguns mecanismos e alguns pilares ditos por ele mesmo como essenciais para o fortalecimento da economia e a atração de investimentos estrangeiros diretos. Os três pilares seriam reformas estruturais, austeridade fiscal e privatizações. Reformas estruturais especialmente relacionadas à reforma trabalhista e à proposta da reforma previdenciária, que por vez não veio se encerrar durante o seu mandato, apenas no mandato seguinte Jair Messias Bolsonaro, no início de 2019. A austeridade fiscal, especialmente relacionados ao controle de gastos públicos, na criação do teto de gastos e a redução da participação do Estado na economia efetivamente. Além disso, devido às sucessivas crises em empresas, especialmente as públicas, dentro do contexto latino-americano, veio por vez a concepção da ideia de privatização dessas mesmas empresas. Até então, a participação superior era do Estado. Até então, após essa venda e concessões dessas empresas, especialmente no ramo petrolífero e no ramo energético, veio por ver essa redução de forma drástica. Desse jeito, apesar da política de Michel Temer ter atraído investimentos estrangeiros diretos, veio por prejudicar a qualidade de vida média do brasileiro, especialmente da população economicamente ativa. Agora, eu vou contar um pouco mais detalhadamente a respeito dessas consequências. A primeira, em relação à redução da participação do Estado na economia, está referente especialmente relacionado à abdicação das leis e regulamentações. Fator que soou bem agressivo para a qualidade de vida média do brasileiro e, por vezes, foi um maior impactante na atração de investimentos estrangeiros direto. Porque quando soa-se menos interferências dentro de uma empresa, soa-se como mais estável, o que aumenta a sua avaliação perante o mercado internacional e o mercado de capitais. Outro ponto importante é relacionado à flexibilização das leis trabalhistas. O período do Michel Temer foi marcado por essa mudança e modificação, o que fez que fenômenos, conceitos relacionados especialmente à uberização, que é o conceito de trabalho, de subemprego, no qual o trabalhador se dispõe a trabalhar em lugares que até então não têm privilégios, proporcionais à exposição que ele tem diante dos riscos e situações adversas, a fim de conseguir um dinheiro. Isso se inclui empresas como iFood, a política do Mercado Livre, entre outras. Além disso, teve relacionados a benefícios fiscais para empresas multinacionais. Isso vale destacar que até então, empresas que advindas do mercado nacional, através especialmente da política do BNDES, haviam vantagens diante das internacionais, especialmente no ramo nacional. Entretanto, essa política veio por vez equilibrar a concorrência das nacionais para as com as internacionais, o que inflexibilizou a política internacional da qualidade de vida média do brasileiro, mas, por vezes, veio e trouxe a dinâmica de atração de empresas internacionais para atuarem no Brasil. Detalhando um pouco mais a respeito do tópico 4, relacionado à política de tetos gastos, foi um mecanismo utilizado para ver o controle dos gastos públicos. Assim, foi utilizado para com fins de reduzir os investimentos, especialmente na área de educação e de saúde, que até então foram as mais impactadas e viram a redução drástica da sua participação e do seu recebimento e que por vezes veio reduzir a qualidade desses serviços prestados. Então, redução da qualidade dos alimentos fornecidos, dos materiais utilizados, no ramo hospitalar, a dificuldade da expansão de setores de maternidade, entre outros pontos, foram altamente correlatos com relação a essa política do teto de gastos. Além disso, teve a concessão e vendas de empresas estatais públicas, especialmente nas indústrias de base.
Fator esse que se impulsionou devido às sucessivas crises que ocorreram em anos anteriores, e veio por aumentar a influência de possivelmente essa política adotada por empresas, especialmente neoliberais. E vieram reduzir a participação direta, né, na sociedade dessas empresas com relação aos Estados. Então, deu mais autonomia para essas empresas privadas atuarem e se segmentarem dentro desses setores. Para analisar a postura econômica do governo Bolsonaro, a gente percebe que ele está muito alinhado à agenda econômica do governo Temer, focado na austeridade fiscal, a redução do papel do Estado da economia e as políticas neoliberais. Seguindo a lógica neoliberal, o governo Bolsonaro vai procurar aprofundar essas reformas em prol de promover o investimento direto estrangeiro no país. Qual o caminho que ele utiliza para isso? As privatizações. Ele cria um grande número de privatizações, especialmente no setor de infraestrutura e energia, e utiliza isso de estratégia para atrair investimentos privados, tanto nacionais como estrangeiros. A gente percebe essa preocupação do governo porque ele já recebe, logo no primeiro mandato, no começo do mandato, já recebe um país já com queda, né, nesse fluxo de investimento estrangeiro direto no país. Essa queda se dá à estabilidade econômica interna, às incertezas políticas que tinha por causa das eleições recentes, a volatilidade dos mercados globais. Você pode pensar na ideia de fuga de capital, uma vez que as filiais estrangeiras continuam a canalizar recursos de volta aos países de origem sem reinvestir no país. O mercado financeiro global tem uma postura de incerteza em relação à confiabilidade de investir no Brasil. Para tentar resolver isso, o governo já em 2019, no começo do seu mandato, ele vai começar uma série de privatizações para atrair esse investimento. Como a gente pode ver por essa passagem aqui da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. A gente vê que com esses programas de privatização ele consegue subir um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Contudo, veio a pandemia. A pandemia, ela reverte completamente essa relação de investimento. É um baque muito grande para o governo. Porque a demanda global durante a pandemia, ela vai se desacelerar muito, e os principais parceiros comerciais, como China e os Estados Unidos, eles vão reduzir as suas exportações. Aqui, segundo o relatório de 2021 da Conferência das Nações, que vai trazer todo o resultado financeiro de investimento direto estrangeiro no Brasil em 2020, ele vai mostrar que no Brasil ele despencou 62%, atingindo o menor patamar. Aqui a gente mostra que não é um efeito só isolado do Brasil, mas um efeito como um todo na América Latina. Isso foi o efeito da pandemia. E com isso, o Brasil vai perder a sua posição de 9º lugar no ranking global de recebimento para o 11º lugar em 2020. Então, o Bolsonaro vai implementar uma série de políticas públicas ao longo do seu mandato. A primeira foi, em 2019, a abertura do setor aéreo para o capital estrangeiro, seguida pela regulamentação da arbitragem de litígios envolvendo a administração pública em projetos de infraestrutura, e outro decreto que visava a igualdade de tratamento entre investidores estrangeiros e nacionais do setor financeiro. Essas 3 primeiras políticas, elas visam você regulamentar setores para deixar mais eficiente e promover um mercado mais competitivo. Em 2021, um dos principais pontos, a gente vai ter a InfraWeek, ser uma série de privatizações em diversos setores da infraestrutura, como aeroportos, portos portuários, entre outros. Já a outra política que implementada em 2021 vai ser a aprovação da medida provisória de capitalização da Eletrobras, que é um plano de desestatização, atraindo muitos investidores. Por fim, a última medida destacada aqui vai ser em 2022, vai ser mais um decreto, que vai ser a redução gradativa de imposto sobre as operações financeiras, o IOF, nas operações de câmbio. Isso foi implementado com o intuito de adequar a legislação tributária brasileira ao padrão já adotado pelas outras economias do mundo. Concluindo então o nosso trabalho, a gente viu que o governo Dilma tentou atrair investimentos estrangeiros diretos, principalmente com incentivos fiscais, né, que acabaram não tendo um impacto tão grande no crescimento econômico. Ela abriu o mercado ali da saúde para esse tipo de investimento, e também esses investimentos estrangeiros diretos, né, foram concentrados na exploração de recursos naturais e mercado interno. Basicamente, o Brasil ganhou bastante desses investimentos, principalmente por conta da liquidez do mercado internacional na época e de políticas monetárias expansionistas dos países desenvolvidos. Além disso, o governo Michel Temer, né, ele teve uma guinada para políticas neoliberais, com políticas de austeridade fiscal, PPIs, privatizações de empresas estatais, né, e aumento de EDs, né, principalmente em infraestrutura e energia. Já o governo Bolsonaro continuou ali, né, essa agenda neoliberal, continuando com algumas privatizações, contudo vimos uma queda, né, de investimentos estrangeiros diretos, principalmente por conta da pandemia. Basicamente, todos esses presidentes, né, quiseram melhorar o risco Brasil, né, melhorar a visão do Brasil
que os investidores estrangeiros têm do Brasil, né? A gente está vendo aí um gráfico, né? Principalmente como influenciou diante de alguns desses governos, né, alguns pontos que mudaram ali o risco Brasil, né, e podem ter influenciado ali, principalmente nessa atratividade de recursos estrangeiros, né. Além disso, né, a gente viu que alguns desafios para o futuro do Brasil são a melhoria do ambiente de negócio, né, para trazer mais dinheiro, e além disso, promover um desenvolvimento sustentável, né, que hoje os investidores externos, né, estrangeiros estão vendo muito essa questão de sustentabilidade. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, é só entrar em contato.